Vamos iniciar agora a live anual do livro de 2 Crônicas, esse dia 9 de maio, nos capítulos 27, capítulo 28 e capítulo 29. Vamos lá? Que diz assim: Jotão reina bem e vence os amonitas. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor, e edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidades das montanhas de Judá, e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 carros de trigo, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão, em todas as suas guerras, os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. 28. Acais é ímpio, e os sírios afligem-no. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes, anulou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual feriu com grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou no dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. E Zicre, varão potente de Efraim, matou Amasseias, filho do rei, e a Iaziricão, mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, a qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá a Jerusalém, como cativos e cativas, porventura não sois vós mesmos aqueles entre os quais a culpa contra o Senhor, vosso Deus? Agora, pois, ouve-me, tornai a entrar os prisioneiros que trouxestes presos de vossas mãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemute, e Jeiquisquia, filho de Salom, e Amasa, filho de Haddad e Adrai, se levantaram contra os que voltavam da batalha. E lhe disseram: não farei entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação.
E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram e o calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os levaram a Jericó, a cidade dos palmeiras, e seus irmãos depois voltaram para Samaria. Acais busca socorro dos reis da Assíria e não acha. Também, em vez de buscar socorro a Deus, vai buscar socorro a homens. Não dá certo isso. Naquele tempo, o rei Acais mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes, e Ajalon, e Gederote, e Socó, e os lugares da sua jurisdição, e Tímina e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel. Porque Acás desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Porque Acás tomou o portão da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e a deu ao rei da Assíria, porém não os ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Assíria o ajudam, e lhe sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo o Israel. E ajuntou Acás utensílios da casa de Deus, os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais. O resto, pois, de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, isso que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade de Jerusalém, em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. 29. Ezequias manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, que era o nome de sua mãe, Ábia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as preparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. E tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. E o deixaram e o desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo o coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós, guardou da sua ira. Agora, filhos meus,
Não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhidos para estar diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Os levitas purificam o templo. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos de Coatita, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Alelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, e dentre os filhos de Elisafã, Siri e Jeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei, e dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora do pátio, tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundície que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar o primeiro do mês. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro. E ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acharam. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora a sua transgressão, já preparamos e santificamos, e as que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto de Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade, e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes, para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário. E pôs Judá e Ezequias, disse aos filhos de Arão, os sacerdotes que os ofereceram sobre o altar do Senhor. E eles mataram bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação. E lhes puseram as mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo o Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que oferecesse holocaustos sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também um canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantava um canto, e as trombetas tocavam, tudo isso, até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei e todos os quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: Agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifícios e oferta de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e oferta de louvor, e tudo que tinha essa vontade do coração trouxe holocausto. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas
600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito pouco, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos os levitas os ajudaram, até a obra se acabar, e até os outros sacerdotes se sacrificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas, com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Então a gente fica aqui esse dia 9 de março. Vamos prosseguir em frente, no nome de Jesus. Amém.